Hello, boa tarde, bem-vindos a mais uma live toda terça e sexta às 12h12. A gente tem um encontro marcado aqui. Gente, eu quero perguntar aí pra vocês, já chegar perguntando, né? Hoje a gente vai falar sobre comunicação persuasiva. Você sente aí que o teu seguidor não te ouve nos stories ou não lê suas legendas? Me contem aí qual que é a percepção de vocês dentro desse tema. Deixa eu fixar aqui pra galera que tá entrando entender qual que é o tema da nossa live hoje. Boa tarde, Patrícia, Tamires, Elma, Rê Santana, bem-vindas, bem-vindos todos, né? Vocês sentem aí que o público de vocês não reage muito aos stories de vocês? Vocês acham que eles não ouvem muito? Como é que tá a questão do alcance aí também? Tem um sentido demais que as pessoas. Vocês estão reclamando muito disso, né? No direct, na caixinha. Alguns alunos também estavam falando disso, até respondi agora lá no grupo exclusivo, tá? Dos alunos sobre isso. Deixa eu dar quatro notícias, quatro recados para vocês antes da gente entrar nesse tema de comunicação persuasiva, que eu vou explicar para vocês como que é isso. Isso é uma estratégia de marketing, né? Tem uma técnica com nomezinho para isso, que eu vou dar alguns exemplos de como que vocês podem melhorar essa atração da atenção e a retenção da atenção, que também é muito importante para vídeos e para legendas, para conteúdo falado ou escrito. Mas deixa eu falar antes com vocês, ó. Para os que também acreditam, para os crentes aí da física quântica também, do universo e tudo mais, da energia, fiquem sabendo que esses próximos dias, né, desde ontem tá rolando aí uma convergência entre alguns planetas que ajuda muito, muito na execução do seu sonho. Então esse é um período muito bom aí para vocês que estão na definição do nicho. Esse é um período muito bom para vocês aplicarem estratégias de vendas. Esse é um período muito bom para executar, sabe? O universo está ajudando aí. Um outro recado é sobre o curso, tá? Ontem de manhã abri algumas vagas remanescentes, algumas vagas extras do meu curso Arquiteta no Marketing. Então, se você tem interesse nesse curso, se você tem alguma dúvida sobre ele, se você está com algum problema na tua inscrição, manda direct ou vai direto no link da bio fazer a tua inscrição, porque já estão acabando as vagas. A gente só tem vaga até no máximo amanhã, meio-dia, mas pode acabar antes, sim. A gente já está com uns 90%, mais ou menos, uns 88%, 90% preenchidos. Tem pouquinhas vagas, porque foi realmente só umas vagas remanescentes que eu liberei. E aí, para você não perder tempo, certo? Terceiro recado, sobre o alcance, né? Aquilo que a gente estava falando agora. Sobre o alcance, muita gente tem reclamado disso, né? Caiu para todo mundo, relaxa aí, calma. Não é só no teu perfil, não. Você provavelmente não tá em Shadowban, né? Que nem o post que eu liberei ontem para vocês. Se acalma, dá uma checada se você tá sofrendo Shadowban ou não. Se você não estiver sofrendo com o Shadow, fique tranquilo, muito provavelmente é essa mudança brusca que ele dá no algoritmo todas as vezes que o Instagram resolve mexer na plataforma. Então, às vezes tem uma mudança de layout, às vezes é alguma novidade que vai ajudar o nosso negócio a vender mais, a ter mais audiência. Então, a gente tem que ter paciência, jogar o jogo dele, continuar marcando, continuar jogando e fazendo o que está nas nossas mãos que pode ser feito, né? Publicar ainda mais conteúdos. Quando a gente está com conteúdo, quando a gente está com baixa visualização, muitos de vocês se travam. Eu não vou publicar mais, já não tá dando certo, tá atingindo poucas pessoas. Faz o contrário, começa a publicar ainda mais, certo? Então, muito provavelmente, eu tô conversando com algumas pessoas da área também, que também trabalham com marketing ou com Instagram, influenciadores, blogueiras e tudo mais, que eu tenho contato, e para todo mundo caiu, certo? Então, provavelmente, quando isso acontece, uma mudança, uma melhora no algoritmo, alguma mudança aí que eles vão fazer, tá? Qualquer itemzinho que eles colocam na plataforma mexe com a entrega dos nossos conteúdos. Por último, deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Esse curso é para iniciantes, quem não sabe absolutamente nada? Sim, Renata. O curso vai para quem é iniciante, vai para quem está começando exatamente do zero, para quem é recém-formado, para quem ainda nem se formou ainda, mas está no último período ali da faculdade, para quem parou um tempo e vai voltar agora. O curso é desde o zero. Eu ensino desde tudo, o que é marketing, o que é neuromarketing, como que você estuda o comportamento do seu consumidor, como que você define o seu nicho. O curso funciona para tudo isso e nem precisa acreditar em mim. Tem um destaque bem aqui nesse perfil chamado alunos. Olhem lá esse perfil chamado alunos, tem vários depoimentos lá de alguns alunos. E também você goza de uma garantia de 7 dias. Então você se inscreve agora, garante sua vaga, começa a assistir o curso, todas as aulas já são liberadas desde o momento. Assiste o curso e durante esses 7 dias você olha, é pra mim, acho que não vai me ajudar. E aí você segue ou não.
tá bom? É bem transparente, minha linguagem com vocês é bem transparente e é tanto que minha taxa de reembolso é de menos de 1%. No mercado normal do reembolso de cursos online é de 2,5%, gente. A minha aqui é menos de 1%, porque geralmente eu já mostro tudo pra vocês, não tem esse negócio de letra miúda, não. Bora lá, ó, a Ornella falou, Ornelas Brito, está baixíssimo. Tamires, sim, interagem mais quando publico algo mais pessoal. É uma das sacadas que eu vou dar aqui pra vocês, tá? Pincelar com os conteúdos pessoais aí que ajuda muito vocês. Beleza? Boa tarde, porque esse horário para as lives? Estou dando almoço para minha filha. Depois arrumar e levar pra creche. Nunca consigo ver. Bárbara, você consegue ouvir. E a live também é salva, tá? Tá liberada lá no YouTube pra você. Depois. Fratari, Marcos, o ROI é muito alto dos alunos, né? Orgulho. Ó, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta. Quem tiver pergunta, manda aí, tá, gente? Sobre essa questão de persuasão, de comunicação, de curso e tudo mais, vai mandando aí. Sayuri, o curso foi o melhor investimento, ninguém se arrepende. Obrigada, Sá. Vamos lá, gente, bora começar o conteúdo de... deixa eu só dar o último recado, né? Eu tava enviando agora pra vocês, inclusive, um áudio lá no canal do Telegram, um áudio grandão lá, inclusive falando disso. É um outro recado que eu vou dar aqui pra vocês, que tem baixado o alcance de verdade, mas eu não me importo muito com esse negócio de alcance, sabe? Eu sei que eu tenho que me importar mais até, mas eu não me importo muito, porque o pessoal, não fala TikTok, não fala Telegram, não fala Clubhouse. Aí eu vou lá e publico um conteúdo falando sobre isso, eu vou aqui e falo pra vocês. Tem gente que fala outras palavras, né? É porque eu não me importo muito com isso. Eu sei que o meu público vai me assistir, que vai me procurar. Eu sei que vocês que estão aí, que querem mesmo assistir meu conteúdo, vão clicar dentro do meu perfil e vão assistir o que eu tenho pra falar pra vocês. Então eu tento não ficar podando muito, porque eu gosto de facilitar o meu dia a dia aqui, tá? Mas vamos lá, falando sobre o período da pandemia agora, que era um áudio que eu tava enviando pra galera lá no Tele e acabou dando erro, vou enviar depois dessa live. Gente, a gente tá vivenciando um momento que é muito delicado realmente, né? A gente tá vivenciando um momento aí que tem muitos familiares, às vezes conhecidos, eu tô com clientes, alunas que estão vivenciando que estão passando por esse momento de pandemia muito próximo, às vezes com elas mesmas. E isso dá uma baqueada, dá uma travada no nosso ritmo, né, na nossa criatividade. Já dei a dica aqui pra vocês do que eu faço, né, pra evitar essa trava, mas é óbvio que em alguns momentos a gente vai sofrer o impacto de tudo isso. Afinal, a gente é ser humano, a gente tem sensibilidade, a gente se importa com a dor do outro. E aí, quando vocês estiverem vivenciando isso, tentem ressignificar esse momento agora, sabe? O que eu tenho feito? Criar conteúdo para mim não é só uma das minhas estratégias para faturar mais os meus cursos, uma das estratégias para vender mais os meus serviços. Não, a minha forma de me comunicar, por exemplo, numa live dessas aqui com vocês, é ajudar muitos daqueles que ainda não são meus alunos, que ainda não tiveram a oportunidade de serem meus alunos. Claro que esse conteúdo é uma fatia só do que tem lá no curso, de quando a pessoa vira meu cliente. Mas só daqui eu sei que dá pra ajudar muita gente, eu sei que dá pra tirar muita gente do perrengue, eu sei que dá pra jogar luz em cima de alguma situação que você esteja vivenciando nesse momento. Então, se vocês estão no olho do furacão ali, tentem entender, aceitar um pouco, vivenciar um pouco essa situação e ressignificar depois, para que vocês utilizem o conteúdo de vocês também e percebam o conteúdo de vocês como um conteúdo que pode ajudar as pessoas a melhorar a vida delas, tá? Vocês transformam espaços e esse espaço muitas vezes é transformado internamente naquela pessoa, de uma maneira emocional, às vezes de um comércio, de um projeto residencial que você fez, de uma clínica, enfim, qualquer tipo de serviço que você faz, transforma também essa pessoa de fora para dentro. Existem transformações com a psicologia, a terapia e algumas coisas que transformam pessoas de dentro para fora. No teu caso, você consegue transformar as pessoas de fora para dentro. Então, tenta perceber, tenta ativar a sensibilidade do teu serviço para perceber e, inclusive, pegar depoimentos de clientes seus e ver o que eles têm falado, ver como que era a vida deles antes, como é que ficou a vida deles depois da tua ajuda, para você enxergar como você precisa estar presente cada vez mais aqui nessa rede social, principalmente nesse período difícil agora. Tem alguém do outro lado aí da tela precisando de algo que você tem para falar.
Sempre lembrem-se disso. Tem alguém do outro lado da tela precisando de uma palavra, de uma frase, de alguma coisa que você vai falar e vai transformar o dia daquela pessoa. E se isso acontecer, a tua missão no mundo tá feita, né? A gente veio pra cá pra servir, a gente veio pra cá pra... Eu lembro que na Eucaristia a professora me falou isso, quem não vive pra servir não serve pra viver. E isso marcou pra mim, então eu acho que a gente tem que servir. Claro, a gente não vai ficar de demagogia aqui dizendo que o dinheiro não importa, importa muito. E eu sou louca por dinheiro, mas a gente tá aqui pra servir muito também. E o dinheiro vai chegar como consequência disso, tá? Bora lá entrar na parte de copywriting aqui também, que é uma das coisas que vai ajudar vocês a serem mais ouvidos e ouvidas aí, a ganhar mais a atenção dos seguidores de vocês, ou não, tá? Existe uma técnica dentro do marketing, né, dentro da comunicação persuasiva, que se chama copywriting. É uma palavra em inglês que, traduzindo para um português bem claro, bem descomplicado, é uma estrutura de linguagem estratégica que te ajuda a fazer as pessoas permanecerem te olhando ali. Sabe quando você está assistindo um jornal não, porque o jornal é só a pessoa ali, não tem muito como você desfocar, né? Mas você está assistindo, sei lá, algum programa com algum apresentador, apresentadora. Que a Ana Maria Braga faz isso muito bem. A Ana Maria Braga aplica copywriting muito bem e a gente fica preso ali nela, né? Tem muitos apresentadores que utilizam essas técnicas para reter a audiência ali, para reter a atenção do público. E é isso que a gente tenta fazer aqui também no Insta. No Insta é uma festa, é uma loucura, né? Se a gente atualizar o nosso perfil, nossa timeline ali, vai aparecer novos stories, novas postagens no nosso feed. Então, o que vai fazer essas pessoas permanecerem no seu, quererem ouvir o seu? Existem alguns exemplos práticos que eu quero dar para vocês aqui, mas já adiantando que eu recomendo demais que vocês entendam muito mais sobre marketing, claro, para quem quiser ter meu curso, e para quem quiser dar um Google, busquem pela palavra copywriting dentro do quesito marketing aí, que aí vocês vão entender. Além de uma boa foto, além de um bom header do projeto, de uma boa foto, de um bom antes e depois, de um bom vídeo, você precisa utilizar as palavras certas no momento certo para fazer aquela pessoa ficar. Por exemplo, rolando ali a timeline do teu perfil, eu vejo muitos de vocês, às vezes, quando eu sigo alguns de vocês, né, eu dou uma olhada aqui em alguns seguidores, e aí eu vejo a timeline do perfil. A legenda não começa bem, nem termina, nem continua, nem termina bem. Os vídeos de vocês são ruins, os stories de vocês não são legais. Sabe o erro que vocês fazem muito? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Oi, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês chegam falando isso. As pessoas dentro do teu perfil, elas te dão menos de 1 segundo. 1 segundo, antes eram 3 segundos, agora baixou para 1 segundo a média aí das pessoas para pular. Se você não já fala exatamente o que a pessoa vai aprender, o que a pessoa vai absorver naquele conteúdo ali, ela não fica. Ela não fica, ela vai pular. E às vezes o conteúdo que você vai falar é muito bom, vai ajudar muito ela. Mas o que vai ditar se ela vai ficar ou não naquele conteúdo bom é a maneira que você apresenta esse conteúdo para ela. Então já vou dar dicas aqui pra vocês, que eu vejo demais vocês cometendo esse erro, no feed, principalmente nos stories também. Quando vocês vão começar um vídeo, né, seja nos stories ou um vídeo gravado pro feed, eu vejo vocês se apresentando. Ou eu vejo vocês dizendo que vão entregar algumas dicas para a pessoa de melhoria do ambiente ali, de decoração, por exemplo. Defina uma frase que vai fazer, antes de tudo, tá? Defina uma frase que compila, que resume todo aquele conteúdo que você vai falar. Fala isso de início, de impacto, para reter a atenção dessa pessoa. Para fazer, aplica na técnica AIDA. Não lembra que eu já falei para vocês essa técnica AIDA na última jornada? Então, primeira coisa é gerar atenção, reter a atenção dessa pessoa. A segunda é gerar interesse, que aí você vai ativar gatilhos mentais que façam essa pessoa se sentir representada por aquilo que você está falando. Estão pegando aí? Estão pegando o que eu tô falando? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Existe técnica para criar legenda? Se existe, Ana. Existe técnica sim. A técnica de copywriting, e dentro da copywriting, tem algumas estruturas que eu proponho, tá? Por exemplo, o modelo AIDA que eu entrego para vocês. Aí tem um outro de 3 passos que eu entrego para os meus alunos, tá? Tem várias estruturas que podem ser usadas para deixar a tua legenda melhor e os teus vídeos também, a tua linguagem falada e escrita melhor. Lara, tive um problema na minha promoção. Fiz um post sobre lavanderia com a tradução em francês. Só que o Instagram não aprovou, como se tivesse escrito palavrões. Alguma dica? Vanessa Matekoski.
Acho que é assim que pronuncia, né? Vanessa, vai depender da linguagem que tá a tua página, tá? E se ele não aprovar porque tem uma legenda em francês, checa esse francês. E aí, se tiver tudo ok, se não tiver nenhuma palavra que infrinja a conduta, né, da regra do Instagram, que não pode anunciar nenhuma coisa com palavrão nem nada assim, envia de novo para análise e pede análise manual, que aí eles liberam, tá? Aqui já estamos utilizando essas técnicas de copywriting, ainda está abaixo. Quais são as técnicas que vocês utilizam? Quais as técnicas que vocês utilizam, Ornelas Brito? Aí tem que saber quais são as que vocês estão utilizando, tá? Eu percebi que meu principal problema de comunicação é a falta de nicho. Falar pra geral é complicado, é muito complicado falar pra geral. O público, existem, vamos falar da AIDA aqui, que vai facilitar pra vocês dessa comunicação persuasiva. Primeiro item é chamar a atenção. A é um acrônimo, né? A de atenção, I de interesse, D de desejo e o último A de ação também, tá? Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você está fazendo um vídeo ou escrevendo alguma legenda? Reter a atenção dessa pessoa, ganhar a atenção dessa pessoa. Sem atenção, ela não vai gerar interesse, ela não vai ter desejo, nem vai agir da maneira que você quer que ela haja. Então, a primeira coisa, gerar a atenção. Como é que você atrai a atenção dessa pessoa? Através de frases, quando escritas ou ditas, que façam essa pessoa se sentir representada, que ela se identifique de cara ali. E isso só vai acontecer se você estiver falando para um público específico. Então, quando você estiver fazendo as pessoas, chamando a atenção dessas pessoas através de palavras pela dor ou pelo desejo, aí tudo muda. Então, define aí com aquele conteúdo que você vai falar. Vai bater muito numa dor que a pessoa está sofrendo, ou seja, numa necessidade que ela tem, num medo que ela tem, ou vai bater num desejo, algo que ela sonha, algo que ela deseja muito. Então, define o teu conteúdo, o conteúdo que vai pro teu feed, o próximo conteúdo. É um conteúdo de quê? De um projeto? De um projeto que bate muito no desejo do que o teu público-alvo tem? Ou é, sei lá, algum erro que aconteceu, algum perrengue que aconteceu em alguma obra que você estava administrando lá, gerenciando, e aí é uma necessidade que o teu público-alvo tem. Então, define dor ou desejo. Dor ou desejo. Sempre a tua comunicação deve bater em um desses dois ali. E em um só, tá? Dos dois. Primeiro você foca em um dos dois, porque senão você mistura aí. Bateu na palavra dor ou desejo, aí você vai definir uma frase para aquilo. Uma pergunta ou uma frase afirmativa que a pessoa, opa, tá falando comigo. Aí você retém a atenção dela. Então, por isso que eu falo para vocês evitarem, oi, bom dia, tudo bom, gente? Perguntas e coisas para fazer as pessoas entrarem nos stories de vocês e vocês estão se ambientando. Não façam isso. Então, o que vocês podem fazer se vocês têm esse vício de linguagem aí, de falar oi, bom dia nos stories? Começa a gravar, fala oi, bom dia, mas começa a gravar um pouquinho depois. Ou então dá uma cortadinha antes ali, para que você vá direto ao ponto. Principalmente quando você está no início dos vídeos, né? Falando em vídeo especificamente aqui, quando você está no início dos vídeos, se você começa a não ir direto ao ponto, se você começa com muito blá 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 aí e rodeia muito e não vai direto ao ponto, as pessoas param de te assistir, param de te seguir até, certo? Então evita essas coisas para entrar no clima, já vai direto impactando. Não tem aqui no Instagram não tem essa coisa aos poucos entrando no clima, não. Aos poucos fazer uma transação de algum conteúdo. Não, vai direto impactando porque a atenção é muito grande, você só tem 1 segundo para fazer aquela pessoa ficar. Algumas palavras ajudam muito essas pessoas a reter essa atenção, que é o nosso primeiro ponto, tá? Da AIDA. A palavra você chama muita atenção. A palavra você, quando você fala você, a pessoa bate. Inclusive, trabalhem sempre no singular, tá? Evitem vocês, evitem falar no plural, porque a pessoa que está te assistindo, ela está assistindo sozinha ali. Então, a gente tem que falar no singular. Quando vocês estiverem falando nos stories, falem para uma pessoa só. E quando vocês estiverem falando do escritório de vocês, falem de vocês. Não falem assim, nós aqui no escritório, não. Evitem esse termo no plural também. As pessoas querem sentir essa comunicação 1 a 1, tá? Então, a palavra você, a palavra desvendar, ou algo que tem a ver com mistério, sabe? Desvendar, segredo, fórmula, chave, tudo que tem um mistériozinho ajuda também a reter essas pessoas. É só vocês darem também um Google nos filmes que, por exemplo, nos filmes de maior bilheteria. Você tira o nome do principal, por exemplo, Homem-Aranha. Você tira o nome principal do Homem-Aranha e vê o que está escrito
no nome daquele filme, naquela sequência ali do Homem-Aranha. Tem palavras ali que ajudam demais a reter a atenção. Vocês vão na livraria, olha as capas dos livros. Nas capas dos livros também tem copywriting, porque primeiro, antes de tudo, o autor tem que reter a tua atenção. Então é feito todo um estudo, às vezes eles fazem inclusive 2, 3 capas, distribuem nas livrarias para depois começar a rodar a quantidade de livros de acordo com aquela capa que mais vendeu durante um período que foi escolhido, né? Eles fazem tipo uma amostra, geram possibilidades e vêm as amostras ali do que vai bombar mais de venda. Então, palavras fortes relacionadas a mistério, desvendar, segredo, fórmula, chave, isso ajuda muito. Outras palavras também que ajudam muito são palavras positivas, tá? Por exemplo, como melhorar, como criar, como sentir, palavras positivas geram muito dentro do mercado de arquitetura, design e construção, gera muito essa correlação, esse senso de identificação com o que o seguidor quer, tá? Por isso que a gente tem aquelas coisas, né? Últimas vagas, últimos dias, inscrições finalizadas, agenda fechada, tudo isso que também é escasso chama muito a atenção. Então vocês têm que ver qual que é o conteúdo que vocês vão publicar e a partir desse conteúdo aí criar a legenda ou criar a sequência de stories ou o vídeo ali que vai ser publicado, certo? Então, primeira coisa que eu tô falando aqui pra vocês, sejam diretos, zero blá blá blá, sem ficar rodando muito, sem ficar devaneando muito pra entrar no tema. Primeiro entra no tema, depois você se apresenta, depois você faz aí a tua dança, tá? Mas primeiro focado no tema. Depois utilize, para você entrar nesse tema, você tem que criar uma frase afirmativa ou uma pergunta que faça o seguidor se sentir representado por você ali. Então, o que você pode identificar? Você pode listar, e eu falei dessa dica para vocês já algumas lives, alguns stories, alguns conteúdos do feed passado, que você pode pegar aí todas as dores que o teu cliente tem, todos os medos que ele tem, e o que for medo, o que for dúvida do teu cliente, você criar um post com isso. Você criar um post com isso e na legenda pegar aquela pergunta que o teu cliente já te fez, ou que o teu seguidor te fez, ou que recebeu na caixinha de perguntas e colocar exatamente ela na primeira linha da tua legenda. Porque as 3 primeiras linhas da legenda são as mais importantes. São as 3 primeiras linhas, 2 ou 3, né? Depende do aparelho do celular, se é Android, se é iPhone, o tamanho. Mas as 2 ou 3 primeiras linhas são as que aparecem quando a pessoa tá rolando ali. Se elas não forem boas, se elas não falarem, se elas não fugirem do lado técnico que vocês geralmente costumam colocar, né? Projeto de tantos metros quadrados, projeto de lavabo focando no mármore XYZ. Isso tudo é técnico. Primeiro você retém a atenção dessa pessoa, certo? Então 2 ou 3 primeiras linhas da tua legenda devem ter um conteúdo focado na dor ou no desejo que aquela pessoa tem. Fechou essa primeira parte? Alguns exemplos aí pra vocês. Depois do seu curso, nossas copies ficaram maras. Meninas, saudades de vocês. Como é que vocês estão? A maior dificuldade é fazer as pessoas agirem e responderem. Então o teu problema não está no alcance. O teu problema não está na retenção dessa atenção. Tá no fechamento. Vamos já falar disso, certo? Já cumprimos aqui a primeira parte, né? Que é o A de atenção. Vamos para a segunda parte, o I de interesse. Depois que você gerou a atenção dessa pessoa, o que você pode descrever, né, para gerar mais interesse nesse teu público-alvo. O teu público-alvo, quando tá te acompanhando, ele tem algum interesse. Às vezes é de se inspirar, ele te segue para se inspirar, às vezes é porque ele tá pensando realmente em contratar algum profissional, às vezes é porque ele tá desgostoso com a casa dele, com o ambiente dele, e ainda não tem data certa, mas tá pensando aí num período para fazer uma reforma, para fazer uma construção e tudo mais. Então, assim, tem algumas motivações que fazem essas pessoas seguirem você e acompanhar isso. Como é que você descobre essas motivações? Conversando com essas pessoas. No direct, no 1 a 1, que ajuda demais a aumentar o alcance de vocês. E principalmente também através de pesquisa. Seja no Google Forms, seja no WhatsApp, seja aqui nas caixinhas, nas enquetes, nos testes de quiz lá, que vocês podem utilizar
para conseguir mais dessas informações que vocês precisam, tá? Identificou qual que é a motivação principal das pessoas para te seguir? Identificou se você estava publicando, sei lá, muitos projetos de interiores e as pessoas começaram a te seguir por causa disso? Então você tem uma motivação de interesse aí. Tem um interesse por trás daqueles projetos que você publicou. Tem um interesse por trás daquele conteúdo que você publicou. O que você tem que fazer agora? Depois de gerar, né, nas 2 primeiras linhas ou nas primeiras falas do seu vídeo, reter a atenção dessa pessoa, você vai ter que gerar interesse. Como é que você gera interesse? Mostrando para ela o que você vai falar, abordando um pouco mais aquele assunto que você vai abordar quando em vídeo e quando em legenda, entrando direto ao ponto, entregando o que você se propôs a entregar e descrevendo o que pode acontecer. Como é que você consegue gerar interesse também? Com o gatilho mental da história. Então vamos supor que você conta a história de algum cliente seu. Algum cliente seu passava exatamente por aquela dúvida que você colocou vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Você vai publicar um conteúdo sobre 3 erros na reforma. 3 erros que acabam com sua reforma. Aí você cria um conteúdo lá para o seu feed. 3 erros que acabam com sua reforma. Aí você cria uma legenda, por exemplo, assim, a primeira frase, né? Você tem medo da sua reforma, de gastar o dobro na sua reforma? E isso pode acontecer sim se você cumprir alguns desses 3 erros. Aí a pessoa, opa, ganhou minha atenção. Por quê? Porque eu vou entrar numa reforma. Eu preciso saber que erros são esses para não gastar mais na minha obra. Aí você vai no segunda parte da sua legenda, você vai lá, vai fazer o quê? Você vai contar, vai gerar interesse. Contar o que pode acontecer, você vai aumentar ainda mais essa retenção da atenção que você acabou de ganhar com as primeiras linhas, tá? E aí o que você pode falar? Eu já atendi alguns clientes que estavam passando exatamente por esse período que talvez você esteja também. Eles estavam errando nisso, nisso e nisso. E acabou que são as 3 coisas, né? E o resultado dessas ações foi que eles acabaram gastando, em média, 30% a mais naquela obra. Algo que eles não esperavam, que não estava previsto no orçamento, mas tiveram que investir a mais porque eles cometeram esse erro. E aí você vai para o quê? Para o desejo. Depois desse interesse aí, você entendeu você destrinchou ainda mais essa dor ou esse desejo que a pessoa tem. Se foi uma dor, enfiou a faca lá, girou a faca dentro da barriga dela. Ela falou, caraca, eu preciso entender mais sobre isso, porque senão eu vou gastar mais nessa reforma. Aí você vai pro D de desejo. O que o D de desejo faz? Você vai explicar uma solução que essa pessoa pode fazer. Você não vai entregar o ouro todo, mas você vai explicar uma solução do que essa pessoa pode fazer. E uma delas, no caso, é a tua contratação, né? Aí você pode fazer o quê? Já que você estava contando a história de um cliente seu, você pode falar uma das coisas que você fez para esse cliente, para alguns desses clientes, que evitou que ele gastasse a mais naquela reforma. Isso eu tô dando um exemplo prático aqui para vocês, né? E aí isso gerou desejo, porque aquela pessoa que tá assistindo vai falar, pô, tá dando uma merda aqui na minha reforma, eu preciso mexer em alguma coisa, eu preciso fazer, porque eu tô gastando a mais. Eu queria gastar 5 mil, já tô gastando 7, a obra ainda não acabou. Aí esse teu conteúdo vai vir na hora certa. E aí depois você vai pro A de ação, que é o último, onde você entrega uma chamada para ação para fazer aquela pessoa entender que você pode ajudar ela naquele momento que ela tá passando ali agora, ou o que ela deve fazer de acordo com o que você quer, né? Quando não for um conteúdo assim focado em reforma, em algo do tipo. Quando for um conteúdo mais de engajamento e tudo mais, pedir para a pessoa interagir com aquele conteúdo, pedir para a pessoa clicar no link do WhatsApp, enfim, dar uma chamada para a ação que você deseja. A Ornelas Brito, falou aqui que a maior dificuldade é as pessoas agirem e responderem. Uma das maneiras de você checar se a tua chamada para ação tem funcionado é você, por exemplo, ir lá nos insights aqui do teu perfil, dar uma analisada quando você estiver planejando os teus conteúdos, evita ficar fazendo isso, né, porque gera ansiedade, mas quando você estiver analisando os teus conteúdos para planejar os próximos, dá uma olhada naqueles conteúdos que, por exemplo, mais tiveram salvamentos. Aí os conteúdos que mais tiveram salvamento, você vai dar uma olhada na chamada para ação que você fez naquele perfil. A maioria de vocês nem faz essa chamada para ação. Mas se vocês fizeram chamada para ação, deem uma olhada lá. Porque se na maioria dos conteúdos, por exemplo, na maioria dos conteúdos que as pessoas encaminharam, tem uma chamada para ação lá, onde você falou assim, envie esse post para XYZ, é porque está funcionando. Se na maioria dos posts de salvamentos, com muitos salvamentos, teve lá a tua chamada para ação, salva esse post para depois ou algo do tipo, é porque está funcionando. E uma outra coisa, evitem aquela última, eu sei que vocês colocam muito, né? Aquele último carrossel, mandando a pessoa curtir, salvar, comentar, compartilhar, enviar, fazer o diabo 4 ali. É uma chamada a ação por post, tá? Porque senão as pessoas, tá pedindo demais, e aí elas
Elas perdem a noção da ação. Elas perdem o que elas devem fazer e acabam não fazendo nada. Tá bom? Voltando com tudo. Show, meninas. Bora lá. Bora fazer a Ibele bombar. Rê Santana, ninguém responde os meus posts. Cara, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, certo? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês que às vezes vocês ficam... Vocês estão pegando aí? Pegaram um exemplo prático que eu dei? Me avisem no chat se vocês estão gostando. Quando vocês... Às vezes a gente vê, né? Se compara com outros perfis, quando a gente tá no início, se compara com outros perfis de blogueiros, de grandes escritórios já, de grandes empresas, enfim, de outras coisas, de outros tipos de negócios, ou os negócios que não são nossos, e aí a gente começa a se comparar. Pô, eles têm um monte de comentário, eles têm um monte de curtida, e eu não tenho nada. Aí a gente vai entrando nesse buraco, a gente vai se vitimizando, né? O que eles fazem que eu não faço? Aí vão entrando nessa situação, vão entrando nesse marasmo aí. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Evitem pensar dessa maneira, porque o cliente de vocês pouco interage mesmo. O cliente de vocês de arquitetura, de design, de construção, o que eles mais fazem? Eles mais salvam, eles mais encaminham, eles mais curtem. Mas se o conteúdo de vocês não pede um comentário, não pede uma opinião, não conta uma história, nem pede para a pessoa contar rapidamente a história dela, se o conteúdo realmente não engaja para o comentário, não vai ter comentário mesmo. E tá tudo bem se não tiver, se esse não for o teu propósito. Porque as pessoas, se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito, a atenção, o interesse, o desejo e a ação vão ser cumpridos sem a pessoa nem curtir teu conteúdo. Então vocês não tem que ficar se preocupando demais com essas métricas aí, que às vezes tem que é às vezes muito ligada ao ego, né, à vaidade. Existem sim clientes que acompanham os nossos conteúdos e não interagem de maneira ativa com nenhum. Claro que a gente tem que estar sempre tentando fazer as pessoas interagirem com o nosso conteúdo para que aumente o nosso alcance. Mas também existem aquelas pessoas que não interagem, que gostam muito, mas esquecem, curtem mentalmente aí. Ou só salvam. Não, a maioria dos meus conteúdos eu faço pensando em salvamentos e em encaminhamentos. Porque os encaminhamentos atraem seguidores e os salvamentos, eu sei que tá bom, eu sei que tá gerando interesse. Então são essas as duas métricas que eu utilizo. Eu tô zero para curtida, tô zero aí para comentário. E assim tenho vendido muito bem, graças a Deus. Vocês vendem também com isso, certo? Então tentem se desfocar dessa busca por querer que as pessoas respondam. Óbvio, tentem fazer e no direct também, tá? Uma coisa que vocês podem fazer para aumentar ainda mais é focar nesses conteúdos nos stories. Aí vocês pedem interação no direct. E é muito melhor uma interação no direct ali, mas muito melhor do que nos comentários do feed, tá bom? A frequência dos posts é tão imposta e importante... Ah, tá. A frequência dos posts também é tão importante como stories? O Igor perguntou. Igor, eu considero sim. O feed é a tua vitrine. Stories são os bastidores. O feed é o que atrai e retém aquela pessoa dentro do teu conteúdo. O feed é onde você mais ganha autoridade. Não existe venda no Instagram sem autoridade. Então tem que ter feed sim, certo? E a minha recomendação para vocês é sim diário. Vocês têm muito conteúdo ali. E nos stories, se você não faz muitos stories, você não se relaciona com essa pessoa. A pessoa gosta do teu conteúdo, ela vê a autoridade em você, mas ela não consegue confiar ainda ali. Ela não consegue confiar na pessoa, sabe? E para contratar projeto, a pessoa tem que gostar do teu projeto e gostar de você. Através do Insta, certo? Os serviços no Insta são muito assim. As pessoas gostam da tua entrega profissional, mas também querem gostar da tua entrega pessoal. Por isso que dar pinceladas, que nem a Tamires falou lá no início, dar pinceladas de vida pessoal ajuda muito. Quando o teu alcance está baixo, quando você quer mais interação das pessoas, traga um conteúdo pessoal, conte a sua história, conte a história de algum cliente, conte algum perrengue que você passou na sua carreira. Por exemplo, ontem eu vi um post muito legal de uma menina que é empreendedora. Ela é de outro ramo, não é nem do marketing, nem da arquitetura, nem da construção. Ela vende moda feminina. E aí ela tava falando que como no começo dela ela foi assediada, né? Por homens, por fakes e tudo mais. Que ela é muito bonita, realmente. E como ela foi assediada no direct, nos comentários. E aquilo... aí ela contou a história disso, né? De como que aquilo travou ela muitas vezes, de como ela se sentiu mal com aquilo, de como que ela, tô tentando vender uma blusa e as pessoas estão aqui falando do meu corpo e tal. Enfim,
E aí ela contou sobre isso, um engajamento absurdo naquela postagem dela. Foi super legal porque ela trouxe a vulnerabilidade dela. Todas as vezes que você traz a sua vulnerabilidade, isso é ponto positivo para você, que ninguém quer contratar um profissional rígido, ninguém quer contratar um profissional chato. A gente quer gente como a gente. Então tentem trazer também os conteúdos pessoais da vida de vocês, onde que vocês têm ido, o que está acontecido, clientes que vocês estão atendendo, como que vocês estão fazendo para se virar nessa pandemia, no home office, e atendendo os clientes que vocês têm que atender. Trazer esse conteúdo mais de bastidores nos stories ajuda muito vocês, muito, muito, muito. Quando eu comecei a falar mais dos programas que eu uso e mostrar meu trabalho nos stories, apareceram vários profissionais pedindo orçamentos de renders, porque teu render deve ser muito bom, Samantha. E aí efeito colateral. Vocês vão ver que traz efeito colateral. Por exemplo, eu recebo muito direct aqui da galera do marketing. A galera pedindo mais ajuda no marketing, que não é o meu público, né? Meu público são vocês, arquitetos, designers e engenheiros. Mas tem muita gente de outras áreas também que de alguma maneira gostam do meu conteúdo, gostam de mim e vem no direct perguntar se eu tenho serviços para essas outras áreas também. É efeito colateral isso, efeito colateral de um trabalho bem feito, Samantha. E aí, se tem muita gente, ela falou aqui o quê? Apareceram vários profissionais, então eu imagino que seja muita gente pedindo orçamento de renda. Pode ser sim um novo tipo de serviço que você pode entregar e comunicar no seu perfil, tá? Eu sou esse tipo de pessoa, quase não curto ou comento, mas salvo. É isso, Tefa. Eu também, eu às vezes curto mentalmente, eu amei o post, aí eu tento trabalhar isso, né? Eu amei o post, aí eu saio rodando. Caraca, li tudo, li toda a legenda e tudo mais. Aí eu chego, cara, esqueci de curtir. Aí eu vou lá e volto pra ajudar aquela pessoa, sabe? Mas, pra ajudar aquela pessoa a entender que aquele conteúdo foi bom. Mas não é de fato o que a maioria das pessoas fazem. Não consigo postar vídeo meu falando, tenho muita vergonha. Existem algumas técnicas para destravar isso, que eu até tento ajudar os meus alunos nesse travamento que eu sei que vocês têm, né? Eu era uma pessoa assim, muito travada. Abrir uma live pra mim era algo que não existia a possibilidade de eu fazer uma live. E hoje é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer aqui com vocês, são as lives. Então tem sim um exercício que a gente pode começar a trabalhar aos pouquinhos para você ir se libertando disso. E lembra que não é sobre você, é sobre o que o outro está precisando ouvir. Aquilo que eu estava falando lá no início da live. Tem alguém aí do outro lado da tela, alguém que te acompanha, alguém que te segue, que às vezes você nunca viu na vida, mas é uma pessoa que está precisando daquele conteúdo que você vai falar, daquela dica, daquela informação, daquela tua visão da arquitetura aí, certo? Ou do design ou da construção. Falando nisso, Lara, você acha que, por exemplo, o Dia das Mães, posso colocar foto com minha mãe no feed? Pode sim, Tamires, pode sim. Pode colocar a foto da sua mãe no feed também. Por exemplo, ontem eu vi muita gente colocando a sua foto, né? Eu sei que tem muitas empreendedoras aqui. Muitas empreendedoras mulheres, né? Muitas donas do próprio negócio, muitas arquitetas, designers, engenheiras aí. E contando a sua jornada, é muito bom também, tá? Muito legal isso também. Peguem essas datas comemorativas e aproveitem a leva, sabe? Pra gerar pra pincelar com um conteúdo pessoal aí. Show, entendi. Bastidores, é isso, Igor. Traz os bastidores. Cara, o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão aprendendo sobre marketing agora. Já compartilha nos stories. Já vocês estão o quê? Projetando no processo criativo de algum projeto. Vai lá e publica nos teus stories também. Já vocês estão indo numa loja, comprar algum revestimento, comprar alguma coisa para o cliente que faz parte do teu trabalho. Vai lá e conta como é feito esse serviço. Já vocês estão... um fornecedor te convidou para ir na loja porque tem novidade lá, tem uma tendência nova no mercado de pisos. Aí você vai lá e compartilha aquilo, ou então compartilha uma conversa, ou então fala sobre isso. Tudo é motivo de conteúdo para stories, tá? Não tem... eu posso fazer... Qual que é o máximo de conteúdos para stories que eu posso fazer? O máximo possível dentro de uma premissa de qualidade, certo? Lara, parece que quanto mais eu estudo, mais acho complicado esse mundo. Como que você está estudando aí, Renata? É Renata, né, teu nome? Eu acho que é Renata que você falou uma vez. Se eu tiver errado, me corrige aí. Mas como que você está estudando aí, Rê? Claro que tudo que a gente vai começar a aprender, marketing, vocês acham muito que marketing é intuitivo.
Como eu achava que decoração era intuitiva, eu já até contei aqui pra vocês uma vez, né? Que eu comprei uns muranos, comprei uns jarros de flor, comprei umas coisas pra fazer uma decoração que eu achei linda quando vi no Pinterest. E aí salvei, né? Eu vou comprar isso, tentar comprar. Comprei quase tudo, quase igual, das mesmas cores e tudo mais. Fui botar no aparador da minha sala, ficou horrível. Ficou, achei brega, achei demais, não gostei. E eu falei, cara, como assim, né? É uma decoração, uma coisa simples. Será que é simples? E aí na prática a gente vê que não é. Quantas casas de pessoas que as pessoas vão lá e compram produtos maravilhosos, produtos às vezes até caros, e na hora de compor não sabem. Elas não têm a técnica da decoração. E isso não é intuitivo. Coisas que as pessoas acham que é intuitivo, mas não é. Decoração é uma delas, marketing é outra. Porque muitas empresas acham que estar no Instagram e fazer uma postagem é marketing. É muito além disso, mas muito além disso o marketing, tem muitos pormenores, o marketing é detalhe, e é uma sequência de detalhes na hora certa, no lugar certo, que faz de fato o teu escritório decolar, que faz de fato aquele seguidor que já estava pensando em contratar algum profissional escolher você. São uma sequência de detalhes aí, claro, sem achismo, entendendo muito bem por trás, que vai fazer você ter mais resultado ou não, mas de fato, quanto mais a gente estuda, é aquela frase, né? Quanto mais, só sei que nada sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem noção disso. Eu tô treinando gravar vídeos no meu perfil pessoal com coisas aleatórias pra aprender a começar a fazer vídeos no meu perfil profissional. Começa a fazer isso no profissional, Tefa. Vocês acham que o cliente de vocês está esperando a perfeição. Ele não quer a perfeição. Ele não quer. Quantas pessoas vocês seguem que vocês esperam a perfeição? Virem a chavinha, vocês não esperam a perfeição de ninguém. Muito provavelmente, né? Quando a pessoa posta um stories lá, aí vocês ficam reparando no quê? No conteúdo dela? Ou se ela tá bonita ou se ela tá feia? Vocês ficam reparando no cabelo dela? Ou se o conteúdo que ela tá te falando tá te ajudando de alguma maneira ou não? Se a gente seguisse somente pessoas perfeitinhas, bonitinhas, somente os influenciadores e as influenciadoras lindos e maravilhosos, com a dicção perfeita, com o toque perfeito, com tudo perfeitinho visualmente falando e na fala, que eles iriam fazer sucesso. E o que a gente mais vê? Quanto mais as pessoas são imperfeitas, quanto mais elas trazem da vida pessoal delas, quanto mais perrengues elas trazem, quanto mais vida real, mas elas trazem mais aquilo engaja, mais aquilo conecta, né? Eu até falei pra vocês aqui, acho que foi sexta-feira, né, da Gabriela Pugliese, que eu acho que é a maior blogueira fitness que a gente tem, pelo menos assim, né? Aí teve a situação da separação agora e a gente vem em todo canto falando sobre isso. Se você for assistir os stories da Pugliese, ela faz stories quando acabou de acordar, ela faz stories toda descabelada, ela faz stories, ela gagueja falando. Então imagina se aquilo tivesse travado ela. Quantos milhões ela não teria perdido? Quantos milhões então vocês não estão perdendo aí com medo de gravar vídeo porque vocês acham que precisa estar tudo perfeitinho? Peguem essas técnicas de copyright que eu dei aqui pra vocês hoje, sobre o modelo AIDA, sobre escolher o sentimento da dor ou o sentimento do desejo para criar primeiro uma frase ou uma pergunta e iniciar dessa maneira, ir direto ao ponto e depois destrinchar mais aquele conteúdo, depois firular aquele conteúdo, vamos falar assim. Mas comecem indo direto ao ponto, utilizem palavras mais fortes, utilizem uma comunicação focada naquele tipo de nicho de cliente que vocês querem atrair, que eu tenho certeza aí que vai dar muito mais retenção dessa atenção e muito mais ação por parte daquele seguidor acompanhando vocês, tá? É um detalhezinho que vocês viram a chave, sabe, na mente. É uma coisinha de entender, vou fazer. E liga o foda-se aí. Deixa o povo falar. Deixa o povo falar. Aproveita agora que você é pequeno ou pequena. Aproveita agora que teu perfil não tem muita gente. É melhor errar agora com 1.000, com 2.000 pessoas do que errar depois quando você tiver 20 mil seguidores. Tá? É melhor errar pra 2.000 do que pra 20 mil, né? Gente, vídeo vende demais, porque educa. Se você ficar pensando na vergonha de quem não vai nunca nem comprar de você, tá com a preocupação no lugar errado. É isso. E vende muito. Tem uma coisa pra vocês ficarem cientes, tá? Em relação a vídeos também, pra gente fechar aqui, que eu tenho um montão de coisa pra fazer. Sobre vídeos.
Tem muita gente que começa a fazer vídeo e o vídeo não dá o mesmo engajamento ativo, né, a mesma interação ativa que o post de projeto que você publicou. E aí faz o quê? Lara, o meu vídeo, os vídeos que eu tô fazendo dão um trabalhão e não dão retorno. As pessoas não interagem com esses vídeos, as pessoas gostam mais de ver projeto e tudo mais. Isso é um grande erro. Parar com esses vídeos é um grande erro, porque são exatamente como os meninos da Fratari e Marcos falaram aqui. Vídeo é um dos conteúdos do teu perfil que mais educa, que mais gera sensação de autoridade. Não é... Olha quantos profissionais, quantos arquitetos, quantos designers, quantos engenheiros aí da tua cidade têm um perfil bom no Instagram. Desses que têm um perfil bom no Instagram, quantos desses fazem vídeos pro feed? Quantos desses fazem muitos stories? Quantos desses botam a cara a tapa? Bem poucos. E esses poucos que colocam a cara a tapa são os que geralmente têm mais sucesso. Porque a gente sabe muito bem que hoje quem está com a agenda mais cheia é quem tem o melhor marketing, nem sempre quem tem a melhor técnica. Tá? Então os vídeos não devem ser comparados com os conteúdos de projetos. Muito provavelmente os teus projetos, toda vez que você publicar um projeto, vai ter um número de interação maior do teu perfil aí, em relação a vídeo, a conteúdo de dica, a conteúdo de tutorial, vai ser o conteúdo que tem maior interação ativa. Mas todos os outros, além dos projetos, vão ser aqueles conteúdos que vão ajudar o teu seguidor a educar, a entender que você é o melhor profissional para ele, a entender que você sabe muito bem daquilo que você fala, a entender que ele precisa de um profissional, contratar o teu serviço ou o serviço de alguém, a entender os serviços que você entrega, o problema de não contratar o teu serviço. Ele vai educando, ele vai aumentando o nível de consciência. Então, assim, compara vídeo com vídeo, projeto com projeto, dica com dica. Evitem fazer essa comparação entre todos os posts, sabe? Conteúdo de quebra de objeção deve ser um conteúdo que deve estar sendo comparado com outro conteúdo de quebra de objeção. Um conteúdo educativo deve ser um conteúdo que vai ser comparado com outro conteúdo educativo. Um conteúdo de projeto é um conteúdo que só tem que ser comparado com outro tipo de projeto. É óbvio, o visual do projeto atrai muito mais do que um vídeo, né? Mas tem que ter sim um conteúdo onde você enfatize a tua autoridade, enfatize que você sabe muito bem daquele tema. E não é todo mundo que sabe fazer isso não é todo mundo que sabe muito bem dos temas não, certo? Então começa a fazer vídeos dentro de um assunto que você domina e aí cada vez mais vai ficar mais fácil, porque cada vez mais você vai estudar também. Eu tenho pra mim que esses profissionais que fazem muitos vídeos pro seu perfil, e óbvio, né, um vídeo que tem um conteúdo legal, são profissionais que nunca param de estudar. Porque são profissionais que têm know-how não só em uma das partes da arquitetura, do design, da construção, mas são profissionais que quando já falam muito sobre determinado tema dentro daquele nicho que trabalham e precisam pular para outro tema, eles vão lá e estudam. Vão lá e estudam talvez uma técnica nova, vão lá e estudam uma maneira de executar aquilo com algo diferente. E essas pessoas que estudam são sentidas por nós leigos, que podemos contratar engenheiros, arquitetos, designers, paisagistas, decoradores. Então isso é perceptível para a gente aqui também. A gente sente que tem um estímulo, um esforço a mais naquelas outras pessoas. E isso é percebido como benefício, tá bom? Meu receio é esse, por ser perfil pequeno ninguém vê, então você não tem vergonha. Se ninguém vai ver, qual é a tua vergonha? Compra o curso da Lara que passa. Isso aí, Tefa, Rê, quem tô vendo, Nicole, que eu tô vendo aqui que não são alunas aqui, aproveitem, tá? Gente, preciso finalizar, já deu 1 hora aqui, preciso correr para finalizar, espero que vocês tenham entendido como que a comunicação persuasiva é importante, como que vocês devem começar os seus vídeos, seja para stories, seja para feed, como que vocês devem começar, continuar e finalizar suas legendas do perfil. Apliquem isso a partir de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma retenção a mais, interagir mais com essas pessoas, que essas pessoas vão desejar mais você e o teu projeto e vão atingir no momento certo, claro, com uma jornada de consciência, se vocês fizerem isso sempre, elas vão atingir o ponto da ação, que é te chamar no direct, te chamar no WhatsApp, pedir um orçamento e aí entra com as técnicas de fechamento que já são outras, tá? Preciso finalizar aqui pra galera que tá com interesse aí na turma extra, link no perfil, ou então chama no direct pra garantir tua vaga, tá? No máximo, em menos de 24 horas a gente encerra e aí só na próxima turma, talvez com valor reajustado. Se o valor não for reajustado, se eu decidir por isso, que é quando eu finalizar aqui, vou sim tirar alguns bônus, porque o negócio tá todo reformulado e tá valendo pelo menos umas 10 vezes mais do que eu tô cobrando, tá? Beijo pra vocês, boa terça-feira e a gente se vê na sexta, às 12 horas, às 12h12, com a live de anúncio patrocinado. Tchau, tchau.